Sejam bem-vindos a este quinto vídeo da série Lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, o livro de Jaime Francisco de Moura. Vamos continuar aqui com o próximo ataque. E ainda no ano de 786 foi introduzida a adoração às relíquias. Novamente, nós temos aqui o problema da confusão de palavras, né? Veneração com adoração, etc, etc, etc. A resposta que o Jaime dá é a seguinte: o uso das relíquias para obter milagres e se obter graças vem desde o tempo de Cristo. A Bíblia, de sua parte, reconhece em toda a parte a mão de Deus que manifesta aos seus o seu poder e o seu amor. Já os hebreus conservavam religiosamente as relíquias. Moisés levou do Egito o corpo de José. Êxodo 13, verso 9. Aqui, em primeiro lugar, preciso entender o que são relíquias, porque muitos protestantes sequer sabem o que são relíquias. Decora aquela frase lá que alguém lá na escola dominical ensinou para ele: adoração a relíquias, relíquias não existem e tal, e sequer sabe do que se trata. Fala que não tem relíquias na Bíblia e tal. Elas estão lá. Uma das provas está aqui. Moisés levou o corpo de José do Egito. Por quê? Era só o corpo. Mas aí é que está. Essa foto que está aí na tela, essa imagem, ela não está numa boa qualidade, mas foi a melhor que eu consegui encontrar. Representa a tumba de Eliseu. E o homem que ressuscitou ao tocar nos ossos de Eliseu. Mas Eliseu já estava morto. Mas Eliseu não faz milagre, quem faz é Deus. Pois é. É Deus quem faz os milagres, mas Deus criou uma natureza. As coisas possuem uma natureza. E Deus não é incoerente com aquilo que ele mesmo criou. Então ele se utiliza dos meios naturais para fazer coisas sobrenaturais. Neste caso, ele se utilizou dos ossos de Eliseu. No Novo Testamento, do manto do nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus realiza o milagre, mas através do manto dele, a sombra dos apóstolos, os lenços do apóstolo Paulo, isso são relíquias. São pedaços do corpo, objetos pessoais, roupas, que os santos usaram e que Deus resolve usar como um instrumento para realizar milagres. Pode ser qualquer coisa. Um livro que pertenceu a um santo. Então não precisa ter fé, é só pegar o livro? Não. Porque o livro é um instrumento para a realização do milagre. Deus pode não usar relíquias? Pode. Mas ele escolheu usar relíquias. Não é em todo milagre que acontece que relíquias são utilizadas. Mas em muitos milagres, elas são realizadas. Esse de Eliseu, acho que é o mais escancarado assim que tem na Bíblia. Porque é uma outra acusação protestante, né? Não existe relíquias na Bíblia, existe, está aí. Você precisa, na verdade, entender o que são relíquias. Se você sequer sabe o que são relíquias, aí fica complicado mesmo, porque você não vai encontrar as relíquias na Bíblia. Tem até um fato muito curioso, né? Que é contado lá da vida do Lutero, que protestante diz que não acredita em relíquia, mas lá na casa onde ele conversava com o diabo, ele relata que o diabo aparecia para ele e ele ficava batendo uns papos com o diabo. Um dia ele jogou um tinteiro em direção ao diabo, que atravessou o diabo e se espatifou na parede. E aí nesta casa, que virou uma espécie de museu, quando os visitantes protestantes iam para lá, raspavam a parede para levar um pedaço daquela lembrança para casa. Ou seja, recolhiam relíquias produzidas ali o espaço onde Lutero estava, mas sequer sabem que são relíquias. É claro que aquilo ali não pode ser enquadrado como relíquia de fato. Mas assim, é uma coisa engraçada. Guardar símbolos, para quê? Vocês não acreditam nesses símbolos.
Entende? Isso é doutrina católica. Objetos que, através deles, Jesus vai agir. Vai realizar milagres. Tem na Bíblia, tem na tradição e tem diversos relatos de pessoas que foram curadas através das relíquias. Basta procurar na internet. Vamos continuar aqui com a resposta dele. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Atos 5,16. Novo Testamento. Porque nos vídeos anteriores nós falamos da armadilha protestante, né? Que usa aquela estratégia revolucionária de, quando é conveniente, não aceitar uma fonte que você aponta. A mesma fonte que ele acabou de usar, você não pode usar para contrapor aquilo que ele está falando. Então, muito protestante vai dizer, não, mas isso é no Antigo Testamento, os ossos de Eliseu poderia até ser relíquia, mas foi no Antigo Testamento e ele não é mais válido, ele foi superado em tudo por Cristo, que também é uma outra ideia deturpada da superação da lei antiga, como se ela não tivesse sido criada pelo próprio Cristo. Aqui no Novo Testamento, em livros que tem na Bíblia verdadeira, que é a católica, e na Bíblia retalhada, que é aceita pelos protestantes, ambos têm este livro, Atos dos Apóstolos. Mais claro do que isso aqui não tem. Ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. E milagres eram realizados através disso. Por que é que eles faziam isso? Vamos voltar aqui, né? Por que as pessoas faziam isso? Do nada, elas tiraram da cabeça assim do nada. Vamos botar ali, que a sombra vai pegar, tiraram do nada. Não, elas faziam isso porque o mais provável é que isso já tivesse acontecido em outras ocasiões. E a notícia chegou até eles. Pelo menos em uma ocasião já tinha acontecido. O manto de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Atos 19, 11, 12. O mesmo livro. E aqui nós temos a introdução de algo muito importante. As relíquias, elas não só são usadas para a cura das doenças, mas para o exorcismo. Porque para os demônios, os santos são intragáveis. Ainda que em suas relíquias. Porque eles sabem que ali havia a ação de Cristo. As roupas dos santos, por exemplo, eram roupas em que eles passavam muitas vezes horas em oração. Realizaram coisas extraordinárias usando uma peça de roupa, por exemplo, que depois se tornou uma relíquia, que depois milagres foram feitos através daquilo ali. Roupas de santos que foram martirizados. Então isso é intragável para os demônios. É mais um recurso natural, físico, que Deus utiliza para mostrar o seu poder. Da mesma maneira que ele pode mostrar este mesmo poder de exorcismo somente com as palavras do padre exorcista. São casos e casos. Deus cria caminhos para salvar as pessoas. Às vezes ele permite, como tem relatos de milagres eucarísticos, um dos relatos de milagre eucarístico era uma jovem que Deus permitiu que ela fosse possuída pelo demônio, mesmo sendo uma moça de fé. Para quê? Para mostrar o poder da Eucaristia. Por quê? Quando o padre exorcista chegou no local para realizar o exorcismo, nada do que estava sendo feito resolvia.
Então deram a Eucaristia para ela. E enquanto ela estava com a Eucaristia e o efeito da Eucaristia nela estava, ela voltava ao normal. O demônio se afastava dela. Eu me esqueci agora, nesse ponto, como foi resolvida a questão dela, mas este era o efeito que a Eucaristia fazia. E a Eucaristia nem é uma relíquia. É muito maior do que uma relíquia. É o próprio Senhor Jesus Cristo transubstanciado. Mas uma relíquia também tem este poder, quando concedido por Deus. Ele continua. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu com ele as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas se separaram para um e outro lado, e Eliseu passou. 2 Reis, capítulo 2, versos de 11 a 14. Percebe? Um milagre feito por Deus através de uma relíquia. Este lenço usado, é o manto, né? O manto que Elias deixou cair, foi usado por Eliseu para abrir as águas, da mesma maneira que Moisés usou o cajado para abrir as águas. É um gesto que Deus ordena que Deus ordenou que ele fizesse para que o milagre fosse feito. Deus poderia fazer sem o gesto? Poderia, mas ele quis fazer daquela maneira, para ser simbólico. Nós, seres humanos, temos sentidos, nós não somos só espírito. Uma das heresias que existiu na igreja e que hoje o protestantismo tem parte dela é o gnosticismo, que separa corpo e alma. A alma e o corpo estão juntos nos seres humanos. Os anjos são puramente espirituais, mas nós não. Deus criou corpo e alma em nós. E nós necessitamos de aparatos físicos por causa de nossos sentidos. Do tato, da visão, o olfato. Por que na Santa Missa nós temos imagens, incenso, música, gestos litúrgicos, momentos de se ajoelhar, momentos de estar em pé, momentos de estar sentado? Tudo isso é para a oração que ocorre na Santa Missa. Para os nossos sentidos, todos eles estarem em plena comunhão com Cristo. Não é aleatório. Jesus não instituiu coisas aleatórias. Ele não deixou uma igreja física aleatoriamente, sem qualquer motivo. Nós somos físicos. Não somos seres de luz, puramente espíritos. Ele continua ainda. Eliseu morreu e foi sepultado. Um grupo, estando a enterrar um homem, jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. 2 Reis, capítulo 13, versos de 20 a 21. Eu não lembrava que ele tinha citado este trecho aqui. Mas aí está. O trecho exato. Você quer conferir lá na Bíblia? É só procurar. 2 Reis 13, de 20 a 21. E você vai ver exatamente isso que está na imagem aí na tela. Olha aí, a idolatria, hein? Tem uma imagem na tela. Ah, não, mas isso aí não é de gesso, né? Então, como não é de gesso, então já não é idolatria. Mas se fosse de gesso, aí sim. A próxima acusação dele é a seguinte, né? Em 850 foi introduzido o uso da água benta. Aí o Jaime já começa com uma pergunta bem interessante, né? Onde os protestantes arranjaram esta data? Qual documento?
É preciso se perguntar isso. Em primeiro lugar, qual é a fonte? Qual é a fonte? De onde isso saiu? Vozes da minha cabeça? E aqui tem que ser pontuado. Como cada protestante é um protestantismo, não existe uma religião protestante. Embora alguns influencers, youtubers, etc, etc, tentem passar esta imagem, não é à toa que muitos deles sequer revelam de qual denominação eles pertencem quando estão gravando seus vídeos, para passar uma imagem de que existe uma religião protestante, uma religião evangélica, como eles chamam. Não existe. Existem religiões evangélicas. E eu ainda extrapolo um pouco dizendo que cada protestante é uma religião. Porque são eles quem determinam quais são as crenças que terão. O que ele vai acreditar, no que ele não vai acreditar. Então aqui, por que eu falei isso? Porque ele fala, ó, foi introduzido o uso da água benta. Para qual denominação? E em qual denominação o uso da água benta não é permitido? Em geral, nas históricas, né? Porque as pentecostais, neopentecostais e batistas utilizam a água. Quando não utilizam a água em sentido litúrgico, eles utilizam no batismo. Ali é água benta, né? Sendo um batismo válido, é água benta. Eles têm um costume maior de usar óleo, mas com a mesma função. Pede lá pro pastor fazer uma oração lá e pronto. Ah, aquele óleo está ungido. Até eles adoram usar essa palavra. Esse óleo está ungido. Mas por que o seu óleo está ungido e a água não pode ser abençoada? Com o mesmo propósito. De ser aspergida na sua casa, nas pessoas. Nós falamos agora sobre as relíquias. Da mesma maneira que Deus age através das relíquias, ele também pode agir através de itens abençoados, como a água, o sal, o óleo, e inclusive com relatos bíblicos. Mas aqui vamos nos focar na água, né? Continuando a resposta dele. O Senhor disse a Moisés o seguinte: toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como farás para purificá-los. Asperge-os com água da expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo. Lavem as suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Números 8, versos 5 a 7. Repetindo o que ele falou. Eis como farás para purificá-los. Asperge-os com a água da expiação. O que é expiação? A expiação é a parte do sacrifício que perdoa ou que limpa os pecados. A água da expiação. Quem é que podia? Quem é que era o responsável no Antigo Testamento por receber as ofertas do sacrifício? Pombas, ovelhas, carneiros, etc, etc, para a realização do sacrifício. Os sacerdotes. Somente eles recebiam esses animais, os matavam ali para fazer o sacrifício em expiação dos pecados também. Então eram estes mesmos sacerdotes quem podiam abençoar a água, a ponto de ela se tornar uma água da expiação. Então, na própria Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, a água é usada como água benta. Bento é o quê? Abençoado. Bendito, né? Abençoado.
são problemas criados pelos protestantes simplesmente para atacar os católicos. Trechos como esse aqui são ignorados, simplesmente para atacar qualquer coisa que eles encontrem dentro da Igreja Católica. E muitas vezes atacam, mas têm a prática semelhante em suas próprias denominações, mas não se dão conta disso. Não se dão conta que é a mesma prática que eles conservaram da Igreja Católica. Apresentam como se fosse algo novo. Uma inovação por eles introduzida. O próximo ataque é o seguinte. Em 890, o culto a José. A resposta do Jaime. O culto dado a São José, que nós católicos consideramos santo, é o de veneração, que significa honrar, saudar, homenagear, etc. Não adorar. A maior homenagem a São José foi prestada pelo próprio Deus, quando o escolheu para ser pai nutrício de seu Filho único, Jesus, nosso Salvador. Aqui é muito importante pontuar o que o Jaime falou sobre São José. São José e Nossa Senhora, eles têm um papel que ninguém mais teve e nem terá. Você que fala que é todo mundo igual, todo mundo pecador igual, pode chorar à vontade. São José e Nossa Senhora tiveram papéis que ninguém mais terá. Eles têm honras que ninguém mais terá. A honra de nosso Senhor Jesus Cristo habitar na casa, ser submisso a eles, com eles aprender. São José foi o protetor da integridade física de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que vê nosso Senhor Jesus Cristo encarnado como se ele fosse um ser extraterreno, né? Como se ele flutuasse no ar. Como se ele brilhasse o tempo inteiro. Como se todos os perigos se desviassem dele. Nosso Senhor Jesus Cristo se esvaziou para se encarnar. Viveu tudo que nós seres humanos vivemos, exceto o pecado. Passou por perigos de vida reais já enquanto bebê. E foi São José, com seus conhecimentos, com o auxílio do Espírito Santo, quem o resguardou. Foi São José quem ensinou ao menino Deus uma profissão. Foi ele quem ensinou Jesus a ser homem. As atitudes de um homem. Como o homem deve se portar, como o homem deve falar, como o homem deve agir. Tudo isso foi ensinado por São José. É claro que nosso Senhor Jesus Cristo ia crescendo também em graça. Ele se esvaziou para se encarnar, mas conforme o tempo foi passando, ele foi se enchendo de graça, como a Bíblia nos diz. Mas isso em nada anula sua parte humana. E o que ele aprendeu com São José e Nossa Senhora. Isso, na verdade, tinha que ser celebrado por todos aqueles que dizem que são cristãos. Estas duas pessoas veneradas por todas as pessoas. Porque como já foi explicado aqui no vídeo anterior e agora foi ressaltado novamente, venerar é honrar, saudar, homenagear. Prestar um grande respeito àquela figura. Nunca foi adorar. Veneração e adoração nunca foram a mesma coisa. Passaram a ser a mesma coisa na cabeça dos protestantes para atacar os católicos. Ele continua. Na igreja, o culto aos santos remonta aos primórdios da igreja,
como atesta o historiador Eusébio de Cesareia. Nós já falamos também, eu já falei, né, acho que foi no terceiro vídeo, sobre o Eusébio de Cesareia, que é um dos primeiros historiadores cristãos do século IV, e o livro dele faz parte da coleção da Patrística, é o 5º livro. Ali, vários dos mitos protestantes são desmoronados. Porque você tem as comprovações, as fontes originais, históricas, de que a igreja sempre foi católica. As práticas da igreja sempre foram as práticas que a igreja católica tem até hoje. Reforço, dados as devidas proporções. Hoje nós temos muito mais liberdade de culto do que os primeiros cristãos tinham dentro do Império Romano. Claro, não em todos os países. Tem países em que a perseguição é pior do que no Império Romano, atualmente. Mas onde ainda se tem liberdade, você consegue fazer coisas muito grandiosas para adorar a Deus, de maneira privada e em público. Então perceba que isso aqui é uma bobagem. Falar do culto a José como se fosse um ultraje, como se José estivesse sendo colocado no lugar de Deus. São José tem um papel importantíssimo. Ele nunca estará no lugar de Deus, ele é criatura. Assim como Nossa Senhora. A Nossa Senhora tem mais graça do que São José, com certeza, mas nunca será Deus. A doutrina católica, o ensinamento católico nunca ensinou isso. Que os santos se tornam deuses. Nunca foi ensinado isso. É apenas um mal-entendido ou uma deturpação protestante. Ah, mas eu já vi um fulano de tal cometendo um exagero. Ele estava adorando São José. Tá, mas isso aí foi o problema do fulano de tal. Não é doutrina da igreja. Se um fulano de tal comete um determinado abuso aí lá na sua denominação, você vai colocar a culpa na denominação inteira? Acho que não, né? Você só faz isso quando é com a Igreja Católica. O próximo ataque é o seguinte. Em 993, a canonização dos santos. Vamos lá, a resposta do Jaime. Em Mateus 16:19, fica claro que Jesus entrega o poder a Pedro de ligar e desligar. Se Jesus entrega essa missão a Pedro, ele também entrega aos seus sucessores, pois com a morte dos apóstolos, a igreja teria que continuar as promessas de Jesus. Concluindo, o Papa ligou na terra, então está ligado nos céus. Roma falou, a sentença está dita. A Igreja Católica é a única instituição que tem o poder de ligar e desligar, pois tem a sucessão apostólica. Isso é o que faz a diferença entre católicos e protestantes. E por que ele fala isso aqui? Não é a resposta dele inteira, eu separei este trecho. Por que ele fala isso aqui? Porque é importante a gente deixar isso muito bem estabelecido. É o Papa quem decide as coisas dentro da igreja, inclusive as canonizações, atualmente. Lá no início da igreja, entregar a vida por Cristo, o martírio, era uma prova de santidade. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Inclusive dar a vida por Cristo. É uma prova de amor maior ainda. Mas conforme a igreja foi deixando de ser perseguida, os santos não pararam de existir. Pessoas que fizeram coisas excepcionais com a graça de Deus.
E estas pessoas, através das ações delas, das orações, das intercessões delas, das relíquias delas, realizaram uma série de milagres, como os apóstolos faziam. E isso são indícios fortíssimos de que elas estão na presença de Deus. Se estão na presença de Deus, são santos, porque não pode estar na presença de Deus quem não for santo. E algumas destas pessoas, a igreja tem a comprovação por todas as manifestações físicas no mundo físico que nós vemos. Em especial as curas. Curas milagrosas assim, tremendas. De coisas que a ciência não explica de maneira alguma. E este poder de dizer: fulano é santo, cicrano é um beato, fulano não é considerado santo, é do Papa. Porque, como Jaime aqui muito bem explicou, ele é quem recebeu, pela sucessão apostólica, como sucessor de Pedro, este poder de ligar e desligar. Ah, então quer dizer que só é santo quem o Papa canonizou? Bom, aí você está deturpando tudo o que eu falei, ou esquecendo tudo que eu acabei de falar? É claro que não. Tem muitos outros santos no nosso cotidiano que vivem à nossa volta, pessoas que morrem e estão na presença de Deus e que nós não sabemos quem são. Não foi revelado para nós, nem para a Santa Igreja, nem para o magistério, nem para os papas. Mas eles estão lá na presença de Deus, orando e intercedendo por nós aqui. Mas não foi dos planos de Deus que estas pessoas ficassem conhecidas, como outros santos ficaram. Entende? Então, a canonização, ela é simplesmente esse atestado. Os protestantes gostam de dizer que não existe santidade, embora ela esteja explícita na Bíblia. O próximo ataque é o seguinte: em 993, o celibato. Esse aqui é muito engraçado, né? Ele chega a ser até um pouco engraçado. O Jaime, uma das partes que eu selecionei da resposta dele é o seguinte: a Igreja Católica reconhece que a exigência do celibato dos padres não é lei divina, mas lei eclesial, que em circunstâncias especiais poderia ser abolida, mas opta pela maior perfeição, já que por este motivo os apóstolos de Jesus deixaram a convivência matrimonial e familiar para se propagar o reino de Deus. Lucas 18, versos 28 a 30. Assumindo livremente o celibato, o sacerdote imita os apóstolos e a Jesus. Isso aqui é importantíssimo de se apontar. Os protestantes afirmam que não existe celibato. Todo mundo tem que se casar. O que é um absurdo até na realidade deles, já que tem vários que não se casaram, que vivem o celibato mesmo, para se dedicar inclusive às suas denominações exclusivamente. Os sacerdotes, eles não são obrigados a entrar na Igreja Católica. Não são obrigados. Todo aquele que se propõe a entrar para a vida eclesial, para a vida religiosa, homens e mulheres, eles passam por um período de formação inicial para saber se aquela realmente é a vocação deles. E a igreja, em momento algum, obriga qualquer pessoa que passa por este processo a se tornar sacerdote. Este é o ponto inicial. Então não venha dizer que a igreja instituiu o celibato. O celibato sempre existiu. Jesus era celibatário. Paulo era celibatário. Não há qualquer relato de apóstolos, com exceção de São Pedro, não há qualquer relato que os outros apóstolos foram casados. Além disso, não há qualquer relato na Bíblia de que a esposa de Pedro estivesse viva
Lá fala da sogra de Pedro. Ou seja, Pedro pode sim ter sido viúvo. Mas ainda que não fosse, enquanto servia a Deus, depois que ele se torna apóstolo, ele vai servir a Jesus Cristo. Ele se torna um celibatário por vontade para o serviço do reino. Entende? Então, é como ele falou aqui muito bem. Isso aqui ficou muito bem escrito. É para a maior perfeição. Existe uma hierarquia de bens. Tem duas coisas que são coisas boas. Mas uma pode ser melhor do que a outra. Pode ser um bem maior do que o outro. Um exemplo. O trabalho. O trabalho honesto é um bem. Ir à missa aos domingos também é um bem. Qual das duas é superior? Trabalhar no domingo ou ir à missa no domingo? O bem superior é ir à missa ao domingo. Existem ocasiões em que você não pode fazer isso? Ótimo, mas aí é uma questão além do ordinário. Agora, se você pode ir à missa e opta por trabalhar no domingo, para ganhar um extra ou qualquer coisa do tipo, você está trocando um bem maior, uma perfeição, por um bem menor. Então aqui é a mesma coisa. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Que ele queria que todos fossem celibatários. Seria melhor. Mas como ele sabia que isso é impossível, ele dá uma série de orientações. Então nós temos que começar a colocar na nossa cabeça que o estado de perfeição é o celibato. O estado, pelo menos, de busca da perfeição, né? Desse bem maior, é o celibato. Então não deveria ser um absurdo ficar questionando isso ou aquilo. Ainda tem as pessoas que têm a pachorra de dizer que existem abusadores porque são celibatários. A maior quantidade, estatisticamente falando, de abusadores são os próprios familiares. E do ponto de vista de cristianismo, você tem abusadores protestantes. Alguns afirmam, inclusive, que em maior número do que os sacerdotes católicos. Aqui estou falando de pastores, né? Autodenominados pastores comparados com padres. E isso é até uma questão de lógica, porque para fundar qualquer denominação protestante e enganar as pessoas, enganar pais, enganar crianças, é muito mais fácil para um abusador fundar uma denominação qualquer com este fim, de enganar as pessoas para abusar de seus filhos. Entende? Então o celibato não tem nada a ver com isso. Inclusive, pastores que podem ser casados e ainda assim ser abusadores, porque esta foi a intenção daquele fulano de tal. Então este raciocínio ele não segue. Uma coisa não leva a outra. Porque se assim fosse, todo celibatário, inclusive aqueles que não são sacerdotes, seriam abusadores. E automaticamente não seriam celibatários. Percebe? É um raciocínio lógico. É simplesmente uma questão de raciocínio lógico. Ele continua com a resposta, né? Jesus, Paulo e Timóteo eram celibatários, não casaram. Se o estado de celibato estivesse errado, Paulo não teria dito que o celibato é melhor que o casamento. Exatamente. Que eu acabei de falar. Olha o que ele continua dizendo. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Lá em Apocalipse 14, de 4 a 5. Ele está falando aqui dos virgens, né?
Eu vou ler o trecho completo. Estes são os que não se contaminam com mulheres, pois são virgens. São aqueles que acompanham o Cordeiro por onde quer que se vá. Foram resgatados dentre os homens, como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Aqui mata-se 2 coelhos com a cajadada só. Primeiro, os santos estão na presença de Deus. Está aqui, em Apocalipse. E estes santos especificamente descritos são os celibatários, que ele descreve como aqueles que seguem, que acompanham o Cordeiro por onde quer que se vá. E nós temos que admitir que é muito mais difícil para quem tem suas responsabilidades matrimoniais seguir a Cristo com a perfeição e imitação que os apóstolos seguiram, por exemplo. É muito mais fácil para um homem solteiro, celibatário, seguir a Cristo, até mesmo porque se ele passar fome, ele passa sozinho, com seus companheiros, mas todos homens, todos maduros. Ele não vai ter esposa e filhos com quem ele vai ter que se preocupar com o trabalho, com a alimentação. Então ele pode se dedicar integralmente ao serviço de Deus. Isso é outra questão de lógica, é só pensar um pouco. Olhe para a sua própria vida. A partir do momento em que você se torna pai, a partir do momento em que você recebe o sacramento do matrimônio, tudo muda. Não é mais só você, não é mais só o homem, não é mais só a mulher. Ah, mas então quer dizer que quem é casado não serve a Deus? Não, você está deturpando novamente. Quer dizer que o serviço é diferente. Quer dizer que, de fato, você não poderá se dedicar aos serviços da igreja da maneira como um celibatário pode. Porque ou você vai negligenciar a igreja ou você vai negligenciar a família. Entende? É somente isso. É uma questão de limitação física humana. Nós temos corpo. Nós somos seres físicos. Temos as nossas limitações. Alguns mais, outros menos. E alguns superam alguns limites com a graça de Deus. Mas ainda assim, é uma questão de lógica básica. Quem é solteiro, quem vive, entre aspas, somente para si, tem uma possibilidade muito maior de servir, de se entregar plenamente a Cristo. Inclusive não sendo sacerdote, tá? Sendo leigo celibatário. Eu mesmo tenho amigo que é leigo celibatário, que se dedica muito mais às coisas da igreja do que eu posso me dedicar. Ele continua: casados ou não, o homem peca contra a castidade quando cede à tentação. Olha, isso aqui é importantíssimo, é um complemento do que eu tinha falado antes. Quando você peca contra a castidade, não interessa se você é casado ou se você é um celibatário. Resolveu que seria um celibatário. Você pecou contra a castidade. E ainda pode pecar contra a castidade através de uma monstruosidade, como é o caso dos abusos. Então, para fazer um resumão aqui, o celibato é uma escolha daquele que se propõe a ser sacerdote ou um leigo que vai se dedicar, vai se entregar integralmente a Cristo. É simples assim. O outro ataque dele é o seguinte: em 998, o jejum às sextas-feiras e na quaresma. Aqui a casa caiu, né? Para os católicos. Em 998, os católicos instituíram um jejum. É um absurdo. E instituiu às sextas-feiras. Não pode.
Você só pode instituir jejuns que os protestantes definem. Como em cada denominação, eles definem os seus jejuns da maneira como bem entendem. Alguns ficam uma semana, 2 semanas sem tomar café, ou sem almoçar, ou o dia inteiro sem comer. Ué, isso é decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal. Vamos entrar aqui... Não, eu nem separei. Eu nem separei o trecho desta acusação em específico, porque é um trecho curto, porque não tem muito o que se falar aqui. Olha o que ele fala, mais uma ignorância protestante, pois o jejum é bíblico, isso é lógico. Eu não preciso nem falar isso aqui, quais são os trechos. Os protestantes fazem jejuns. Esta acusação vazia é simplesmente mais uma daquelas estilo roupa sacerdotal. Simplesmente para ter mais um ataque gratuito aos católicos. Por que se instituiu o jejum às sextas-feiras? Foi uma maneira que a igreja encontrou de indicar aos católicos. Olha, Jesus nos pede penitências, dentre elas o jejum. Não sabe que dia fazer? Faça às sextas-feiras. Ah, mas jejum de quê, padre? Faça de carne. Por que a carne? Porque a proteína é aquilo que mais nos sustenta durante o dia. Então, mesmo que você se alimente com outras coisas, não vai te saciar. Você vai sempre, durante o dia inteiro, estar com aquela sensação de fome. É uma penitência. Penitência não é para ser agradável, não é para ser bonitinho. Penitência é para que você sofra algo. Complete em sua carne os sofrimentos de Cristo, como Paulo afirma. E na quaresma se intensifica um pouco mais. Exatamente porque é o momento em que nós, católicos, estamos pensando na paixão de Cristo, em tudo aquilo que ele sofrerá por nós. Ali nós ampliamos alguns dias na semana em jejum. Pode ser um jejum alimentar, vai depender de pessoa para pessoa. A Igreja Católica não amarra ninguém na escolha das penitências, até mesmo porque a penitência para uma pessoa, para outra, não é penitência. Tem até no meio católico, né, uma visão deturpada de alguns católicos que, não, você não vai comer carne na sexta-feira ou na quaresma, mas pode comer a bacalhoada. Cai lá no pecado da gula, mas você tá comendo peixe, então tá tudo certo. Não, não é assim que funciona. Isso não é penitência. A penitência é um sofrimento que você entrega a Cristo. O pouquíssimo que nós podemos fazer em colaboração com Ele. Só isso. O próximo ataque. Em 1003 foram instituídas as festas dos fiéis defuntos. A resposta do Jaime, né? Isso aqui é até complementando algo que já foi falado antes. A resposta dele. Desde o Antigo Testamento, já havia o costume de se rezar pelos mortos. Segundo Macabeus 12:46. Já foi falado isso em vídeos anteriores. Ele continua. E no próprio Evangelho. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Mateus 5:26. Alguém poderia sair do céu ou do inferno depois de pagar o último centavo? Ele ainda dá algumas outras indicações de leitura. Leia também Malaquias 7, de 8 a 9, Mateus 12, verso 32 e Lucas 12, verso 48. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Isso aqui é contexto da parábola que Jesus está contando. Falando das pessoas que não estão purificadas o suficiente para estarem na presença de Deus. E aqui ele está falando, obviamente, do juízo de Deus. E aí você fica naquela, mas espera aí, não está todo mundo dormindo no Sheol? Não.
Quando ele fala disso aqui, é exatamente as almas do purgatório. Porque como o próprio Jaime fala aqui, depois de pagar o último centavo, tem como você sair, permanecer isso é, sair do céu do inferno? Não. É até pagar. Ao você pagar as consequências dos seus pecados, você está habilitado para estar na presença de Cristo. E aqueles que foram para o inferno não têm qualquer possibilidade de salvação. Por isso nós falamos dos fiéis defuntos. São estas pessoas que estão no purgatório, estão pagando esses centavos. Aqui é uma parábola, né? Jesus falou de uma maneira metafórica para representar a realidade do purgatório. Como já falei em vídeos anteriores, a palavra não está lá, mas a realidade está lá. E aqui é uma das provas, uma das mostras desta realidade. Você morreu, não foi condenado, mas não está purificado o suficiente para estar na presença de Deus. E aí? Em sua misericórdia, Deus cria esta última purificação. Para que você pague as penas dos pecados que você cometeu. Porque aquilo que é impuro não estará na presença de Deus. Aí os protestantes falam, não, mas Jesus pagou tudo na cruz. Ele pagou, ele nos resgatou da condenação certa. Mas nós continuamos pecadores. Porque pela lógica protestante, depois que Jesus nos redimiu na cruz, você pode fazer o que você quiser. Você já está salvo. Não há consequências das coisas que você fizer, porque Jesus já derramou todo o seu sangue, já sofreu tudo na cruz, você não precisa sofrer nada. Essa é a lógica protestante. Mas isso não condiz com o evangelho. Você vai pagar até o último centavo. E depois que pagar este último centavo, você estará purificado para estar na presença de Deus. É simples. Para concluir, vamos aqui com o último ataque dele, né? Em 1074, a infalibilidade do Papa e da Igreja. Aí o Jaime, uma das partes que eu selecionei é o seguinte. O privilégio da infalibilidade não faz com que a Igreja descubra verdades novas. Garante-lhe somente que, devido à assistência divina, não pode errar, nem por consequência induzir em erro no que respeita a questões de fé e moral. O que ele quer dizer aqui? O auxílio do Espírito Santo, a garantia dada por Cristo de que o inferno não prevalecerá sobre a igreja, é uma garantia de infalibilidade nestas questões de fé e moral. Não é à toa que os papas, em toda a história da igreja, em pouquíssimos momentos instituíram crenças como dogma. E nada daquilo foi criado a partir daquele momento. Foi tirado da cabeça dos papas, não. Eram ensinamentos, doutrinas, cridas pela cristandade desde o princípio. Mas que eram coisas ainda abertas à discussão, porque muitas vezes levantavam questões, ou não estavam muito bem compreendidas. Até que chega um ponto em que os próprios cristãos recorrem ao Papa, recorrem ao magistério para resolver, dirimir a questão. O Papa, em oração, recebe o auxílio do Espírito Santo e define se aquilo é dogma ou não, se todos os católicos, todos os cristãos devem acreditar naquilo ou não. Esta é a infalibilidade. Este é o auxílio à igreja. E se assim não fosse, seria essa celeuma de interpretações que é o protestantismo, onde cada um arvora a si mesmo a interpretação, a livre interpretação das Escrituras, e todo mundo
falando coisas completamente contraditórias uns dos outros, em muitos quesitos, diz que foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi exatamente para que isso não acontecesse, esse tipo de blasfêmia não acontecesse, que Jesus instituiu uma igreja física e deu os poderes a Pedro de ligar e desligar, passados para os seus sucessores. E com este poder de ligar e desligar, os dogmas foram instituídos. Não inventados, mas instituídos, após muita reflexão, com o auxílio do Espírito Santo. A igreja garante, isso sempre foi crido pela cristandade. Isso foi ensinado pelos apóstolos. Isso foi passado de Jesus para os apóstolos. Agora ele faz uma observação muito importante. Todavia, não se deve confundir a infalibilidade com a impecabilidade. A igreja nunca defendeu a tese de que o Papa não pudesse cometer pecados. Essa confusão aqui é feita o tempo todo. Nós católicos falamos em infalibilidade e na cabeça do protestante vem impecabilidade. Então quer dizer que todos os papas são santos? E aquele papa lá no século tal que teve filhos? E o papa fulano de tal que falou isso e aquilo? Amigo, infalibilidade é uma coisa. Acabei de explicar para você o que é. Impecabilidade, o Papa não tem. Nenhum Papa teve impecabilidade, nem São Pedro. Depois de receber este poder de ligar e desligar, Pedro pecou. Então são duas coisas diferentes. O Espírito Santo vem em auxílio à igreja, através do Papa e do magistério, para que nós tenhamos uma garantia, uma certeza de que aquilo que é ensinado foi realmente ensinado por Cristo, independentemente dos pecados do Papa ou de membros do magistério. Para que nós não fiquemos à mercê ou da fé, porque você pode ter um papa, por exemplo, que perde a fé e que permanece no seu posto simplesmente por conta do cargo. É uma possibilidade? Claro. Assim como bispos. Como é que a cristandade ficaria à mercê da fé de alguém, por mais que seja o papa? Não ficaria. Por isso Jesus instituiu a igreja física e deu a ela essa infalibilidade. Para que, apesar de qualquer eventual pecado, erro do Papa, nós tenhamos segurança de doutrina, de fé, de sacramentos. Eu já tive debate, com um protestante que falava que é impossível que os sacramentos sejam válidos com um Papa pecador, ou com um padre pecador. Como é impossível? É claro que não. A validade do sacramento é uma garantia que Deus nos dá, apesar do sacerdote. Se o sacerdote for um sacerdote santo, for um sacerdote que está em estado de graça, ótimo, melhor ainda para ele. Mas para os fiéis que estão assistindo à missa, o padre pode ter acabado de cometer um pecado antes de começar a missa. Ou até durante a missa. O padre pode não ter mais fé. Nós não poderíamos ficar à mercê da fé de um terceiro. E aí Deus nos dá a garantia. A igreja nos dá a garantia, que é esse braço de Cristo na história. O sacramento é válido. Por isso, a igreja institui o sacerdote. Por isso, os bispos impõem a mão. Por isso, o Papa seleciona os bispos. Por isso, o conclave se reúne para definir o Papa. Exatamente para que não se fique à mercê da fé individual ou da descrença individual.
Então, quando um sacerdote, ainda que pecador, institui a Eucaristia, quando ele institui a Eucaristia, naquele momento, Jesus está ali. Ele está usando aquele sacerdote como ferramenta. É uma Eucaristia completamente válida. É um batismo completamente válido. Por isso nós dizemos que o padre está em persona Christi. Ele está representando Cristo naquele momento. Não é ele. Não é um poder que veio dele, mas um poder dado, mesmo que temporariamente, por Cristo. Um exemplo das próprias atividades humanas. Eu te entrego uma procuração para falar determinada coisa em meu nome para qualquer pessoa. E aí você fala para estas pessoas. Ainda que você não acredite naquilo que eu estou falando, eu te dei o poder para falar. E há a garantia para aquelas pessoas que estão recebendo, porque eu dei o poder a você. E você fala, olha, pelo poder a mim dado pelo Rômulo, eu estou falando isso, isso e aquilo. Então é uma garantia para aqueles que estão recebendo a mensagem. Não para o intermediário. O intermediário também pode acreditar naquilo que eu falei. Naquilo que eu estou dizendo para ele falar para as outras pessoas. Mas não é necessário. Porque naquele momento, ele é um instrumento meu para comunicar às outras pessoas. Ele continua a resposta. Os protestantes confundem tudo. Confundem adoração com veneração, confundem infabilidade com impecabilidade, imagens com ídolos. E aí eu faço a pergunta, é proposital? Fica essa pergunta no ar. Eu acho que para algumas pessoas é proposital. Para outros realmente é ignorância. É uma lavagem cerebral feita durante muitos anos para que eles sequer busquem a verdade. Mas para outros que já sabem a verdade, a eles já foi mostrada a verdade, já foram derrotados em debates, inclusive, nestes casos eu acho que é proposital. Ou para se manter um status que tem, ou para se manter um emprego. E ele continua, e vocês ainda dizem que igreja nenhuma salva. Na parábola do bom samaritano, que é o próprio Jesus, ele salva o homem caído, todos nós, mas depois o leva à hospedaria, a igreja, e entrega ao hospedeiro, Pedro, o Papa, 2 moedas, antiga e a nova aliança, e vai embora, volta ao céu, mas voltará no fim dos tempos. É um resumão. A parábola do bom samaritano é um resumão da igreja. De Cristo, da instituição da igreja, da instituição de um responsável para cuidar de nós, ovelhas, machucadas, feridas, do pagamento da nossa dívida na antiga e nova aliança, do sacrifício de Cristo, mas de sua ressurreição, e também da parousia. Isso é belíssimo, belíssimo. E excelente para encerrar esse vídeo. Então a dica que eu deixo aqui para você, protestante, né, além de, claro, estude, ouça esse vídeo, ouça os demais, busque mais informação, é que você, pelo menos, identifique as diferenças dessas palavras. Isso é necessário, é fundamental. Para que os seus ataques contra a Igreja Católica não sejam banais. Os outros estão errados? Estão, mas alguns são mais elaborados.
Tem uns aqui que são banais. Ele ainda termina, complementando. Há ainda a alegação de que a igreja é invisível. Reunião de todos os crentes. Outra palavra inteiramente contrária ao ensinamento bíblico. Pois a igreja de Cristo, 1. Tem um chefe visível. Mateus 16, 19. 2. Tem a organização visível e hierárquica. 1 Coríntios 12, 28. Tem a cabeça, Cristo, visível. Colossenses 1, 18. É a esposa do Cordeiro que é visível. Apocalipse 21, 2. Reúne-se em concílios. Atos 15. E mais, São Paulo diz claramente que a igreja é hierárquica. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. 1 Coríntios 12, verso 28. E aqui é a conclusão. É necessário uma igreja visível, um chefe visível, e para que nós tenhamos a certeza de que esta igreja é realmente afundada por Cristo, além de toda a sua história, além de toda a questão histórica que liga a Igreja Católica Apostólica Romana de hoje com o próprio Cristo, tem as garantias que o Cristo deixou, descritas no Evangelho. Porque senão qualquer charlatão poderia chegar como se chega hoje, milhares e milhares, dizendo que são a igreja verdadeira. E aí quando você pede provas disso, pede provas físicas, pede provas históricas, não, a igreja é invisível. Aquela coisa meio hippie, é um Jesus Cristo etéreo, subjetivo, ninguém sabe o que é um nome. Aí você fala, mas espera aí, esse Jesus que você está descrevendo, ele não ensinou coisas objetivas? Não, aí é porque depende muito da interpretação de cada um, da inspiração que cada um recebe, daquilo que você entende do que está escrito na Bíblia. Não. Isso levaria as pessoas ao engano, como leva milhões de protestantes hoje ao engano. O livre exame é uma das piores heresias que já surgiu no meio da cristandade. E a igreja foi instituída por Cristo com essa garantia de infalibilidade exatamente para que os cristãos não caíssem nessa armadilha. Então, para encerrar, eu convido você a raciocinar sobre isso. É necessário ou não uma igreja visível? Depois de tudo que eu apresentei aqui. É necessário ou não um chefe? Uma hierarquia? Até na sua casa tem hierarquia, senão vira zona, vira bagunça. Imagine bilhões de cristãos no mundo sem uma hierarquia, cada um fazendo o que bem entendesse, de acordo com aquilo que a limitação de conhecimento, limitação financeira, limitação de tempo de estudo, faria com que aquela pessoa tivesse uma série de interpretações falsas ou incompletas. Por isso a igreja é perene. Por isso Jesus instituiu uma igreja física e um papa e um magistério, para que o tempo fosse dirimindo as dúvidas. Por isso os dogmas não foram todos instituídos no mesmo momento. Porque o entendimento das coisas foi sendo maturado. E algumas coisas que ainda não se sabia explicar plenamente foram sendo explicadas com o tempo. O próprio Deus foi levantando santos, doutores, dentro da igreja para explicar para a cristandade. O que esse texto significa? Não para revelar um novo evangelho, de maneira alguma, mas para explicar da maneira correta aquilo que Jesus quis dizer nesse e naquele ponto, em dois pontos que parecem contraditórios entre si, mas que na verdade não são. A nossa limitação é que não nos faz entender plenamente aquilo ali. E aí é onde ele vem, com auxílio, sendo auxiliando o magistério, não permitindo que ele fale,
não falhe. Não permitindo que ele cometa esses erros. Esta é a garantia que nós temos, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira. Independentemente de qualquer pecado ou erro cometido por seus membros. Independentemente de qual parte da hierarquia esse membro está. Naquilo que são as questões de fé essenciais, o Espírito Santo está ali auxiliando. E usa estes homens e estas mulheres como um instrumento, uma ferramenta para que a sua igreja não caia em qualquer charlatanice. Em nenhuma charlatanice, na verdade, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos católicos, seus amigos protestantes, para que o conteúdo vá crescendo, o canal também possa crescer um pouco. E vamos continuar. Ainda tem muita coisa nesse livro para ser abordada e eu espero que vocês estejam gostando. Um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.